jogo, pela forma que... até pela avaliação que a gente fez aqui, que é de um jogo mais desorganizado, né, de uma concentração muito grande no único setor, o lado direito mais apagado, ele acaba pautado por iniciativas individuais, né, porque o Náutico não foi uma equipe coordenada nessa partida. E aí, nessa situação, o que eu acho que se salvam são atletas que têm recortes entre o jogo. Então, no lance do gol, todos os 3 participantes da jogada merecem elogio. Vitor Ferraz pelo lateral Basílio rapidamente, né, que foi uma cobrança que deu todo o espaço necessário, porque é um gol baseado em espaços. Né, a arrancada do Giovani com espaço para avaliar, dar a bola voltando, o Jean Carlos com espaço para dominar, bater em gol, o Giovani tendo espaço suficiente para atacar a bola. Então, todos os 3 ali poderiam ser elogiados. Muito mais por nesse momento específico do que no jogo em si. Não acho que foi um jogo ruim dos 3, pelo contrário, mas não é uma partida que você consegue apontar uma sequência de jogadas como foi no do Novo Horizontino, né, que Giovani participa de 2 gols, que Jean Carlos participa dos 3, que os 2 alas participaram de jogadas. Não teve esse repertório ofensivo que vinha tendo recentemente. A zaga, mais uma vez, isso aí é ponto comum das análises, é uma zaga muito insegura com e sem bola. Né? Os jogadores eles oscilam entre boas e más exibições e às vezes até entre bons e maus momentos dentro da partida. Isso vale para Carlão, isso vale para Bruno Bispo. João Lucas é um atleta um pouco mais seguro hoje, em vários momentos estava como lateral, o Náutico fez várias variações dentro da partida, chegou a jogar no 3-5-2, chegou a estar jogando no 4-4-2, no 4-3-3. Então teve muita variação, acho que pode ter sido um fator prejudicial dentro do jogo. Dito isso, né, dado esse contexto, eu começo hoje pelos piores. Para mim foi uma partida muito ruim do Pedro Vitor. Né, talvez a pior que ele tenha feito nesse recorte recente com a camisa do Náutico, que ele chegou a ter momentos muito ruins. O pênalti marcado contra o Tombense, né, que foi no encontro com ele. A penalidade perdida no jogo seguinte com o Criciúma, que poderia ter dado a vitória ao Náutico. Mas hoje foi um jogo em que a utilidade que ele vinha tendo ali deixou de existir. Foi um atleta que não conseguiu participar ativamente de uma jogada, mesmo com o Náutico tendo muita concentração ali por aquele lado esquerdo. O João Lucas acabou sendo muito mais incisivo que ele, por exemplo. E eu citaria como o pior em campo. Tá? O segundo atleta que para mim deixou muito a desejar. E eu concordo com o Vitor que no início do jogo teve o seu momento, mas depois que o Náutico perdeu o meio, foi um atleta que eu não vi ter nenhuma assertividade. Foi o Ralf, volante. E para mim ele é o titular em contexto dessa posição, incluindo com as chegadas de Jobson e Souza, porque eu repito, o Náutico hoje tem uma dificuldade que é o excesso de jogadores que fazem funções parecidas. Então, entre Souza, Jobson, Richard Franco, alguém vai pegar banco. A não ser que a maneira do Náutico jogar mude drasticamente. Vitor Ferraz também é um, porque ele joga muito mais de meia do que como lateral ou ala. Então o Náutico tem aí 3, 4 jogadores para fazer funções similares. E nenhum deles é primeiro volante. Então o Ralf, para mim, é o titular. É um jogador com uma margem de evolução que eu considero bem interessante ainda. É a primeira Série B. Não pertence ao Náutico, mas é um atleta que, se fosse para renovar, eu renovaria. Uma valência física muito grande. Mas hoje, até um pouco antes do gol, o que Vitor cita a respeito da paralisação é muito pertinente. E eu acho que isso é mais um aspecto para tratar a falta de concentração. Né? Quando tem uma paralisação, você precisa ter alguma estratégia, e aí eu digo uma orientação individual para os atletas mesmo se manterem quentes. Né? É um aquecimento dentro do campo, digamos assim, e para voltar coletivamente, todo mundo acima do adversário que também esfriou. Né? Porque isso não pode... e Vitor fez a pontuação que a Chapecoense também voltou pior, mas eu acho que é uma oportunidade que você passa a ter para qual adversário. Esfriou, você está jogando em casa, o calor da torcida é todo seu. Então tem que ter um direcionamento para se aproveitar esse momento, né? Para você voltar melhor do que o adversário depois de uma paralisação como essa. E desde aí eu acho que Ralf já caiu. No segundo tempo, para mim, foi uma atuação desastrosa, eu diria. E para citar o último lugar, e essa é uma menção que eu faço não pela atuação, porque ele teve, claro, muito menos minutos em campo do que qualquer outro, mas é uma menção didática, né, que é Chiesa. Chiesa hoje teve ações, tecnicamente falando, porque não são ações físicas, não são ações táticas, são ações técnicas muito lamentáveis. É o gol perdido, que ele não domina, não chuta.
ele entrega a bola para ser rasgada dali e ver a possibilidade de vitória escoando. Teve um cruzamento que ele tentou dar também, que acabou não fazendo nada, né? Não cruzou a bola, não passou a bola. E eu vejo, assim, são 7 meses de temporada em que Chiesa ficou muito mais tempo no departamento médico, e quando teve em campo, muitas vezes Chiesa jogou diante de adversários mais frágeis. Santa Cruz, Retrô, adversários que estão 2 divisões abaixo do Náutico. Não é só na Série B. Chiesa não tem um gol no ano, contando com a lesão, claro, mas tem mais de um ano que Chiesa não faz um gol. E se a gente volta para a Série B do ano passado, quando Chiesa vinha de um título, quando Chiesa vinha de sequência, Chiesa teve 2 gols em 800 minutos na Série B. E não é uma menção desconexa da realidade. Chiesa, nessa sequência que eu mencionei de Série B, teve pênalti perdido contra Botafogo, um jogo em Londrina 0-0 que ele perde a melhor chance de gol do jogo, gol perdido contra a CSA na estreia. Então era uma Série B ruim de Chiesa no ano passado, mesmo no melhor momento do Náutico na competição. No melhor momento, Chiesa fazia uma Série B ruim. Eu não vejo mais margem, sabe? Assim, eu entendo que o Náutico não pode forçar uma aposentadoria, que o Náutico tem meses de contrato a cumprir, mas para mim é um jogador que não tem encaixe nesse time. Você acabou de trazer um Jonathan Jesus, você tem um Geovânio, que é uma função diferente, mas é um jogador que jogando como falso 9 eu vejo mais entrega do que Chiesa jogando como referência. Chiesa não tem um bom jogo na temporada, Chiesa não tem sequer um bom tempo na temporada. Então eu cito ele como um dos 3 piores pelo peso que essa menção tem, pela importância que ele tem, porque não é porque Chiesa voltou com o nome que Chiesa tem que ele tem que ser acionado. Eu concordo com o Vitor, eu não tinha expectativa de Chiesa fazendo nada nesse jogo. Eu também entendo o grito do torcedor. É o cara no banco, né, um jogador com história, com capacidade de decisão na carreira. O próprio um jogo com a Chapecoense mais recente que o Náutico tinha tido nos aflitos foi em 2020, que o Náutico empatou por 1-1, um roteiro bem parecido, só que não perdeu o jogo, mas vencia por 1-0, tomou gol no fim, com um gol marcado por Chiesa vindo de lesão. Então houve, sim, até recentemente um momento de utilidade latente de Chiesa, mas que para mim acabou. Essa é a minha consideração. E aí, passando para os melhores, para poder dar a palavra a Vitor, como eu disse, eu não vi um jogo do Náutico para a gente estar citando aqui sequer um jogador fazendo uma tremenda atuação. Mas para mim, quem se salva no jogo de hoje, citando como melhor, é o João Lucas. Foi um atleta muito participativo, um atleta que chegou para resolver uma posição em que eu não via condição do Náutico resolver com o que tinha em casa. É o Júnior Tavares fazendo uma temporada muito ruim. O Júnior Tavares faz uma temporada tão ruim que mesmo ele tendo sido herói do Náutico em vários momentos, ele não é titular na cabeça de nenhum torcedor. Ele é um cara que só está no clube hoje pelos pênaltis decisivos que bateu. Somente. Não tem nada na temporada que justifique o uso de Júnior Tavares. Cito o Vitor Ferraz, cito o Geovânio, pela já mencionada participação no gol. Poderia entrar também Jean Carlos. No fim das contas, eu acho que todos esses 3 eles têm um potencial de contribuição muito maior do que o que foi visto na partida de hoje, mas pelo menos tiveram alguma contribuição efetiva para o que houve de concreto no jogo do Náutico, que foi o gol construído. E na parte de trás, além do João Lucas, né, citando todo o trio de zaga, eu não consigo citar ninguém. Lucas Perry não falhou em nenhum dos gols, pelo contrário, foram bolas difíceis, cabeçada contra pé, finalização embaixo da barra praticamente. Mas também não salvou o Náutico, né, não impediu o Náutico de sair hoje sem pontuar. Então há quem você isente e há quem você cite na extrema busca, né? Porra, eu preciso citar alguma coisa de bom aqui. E no fim das contas, como eu falei, isso para mim mostra o porquê o Náutico perdeu o jogo. Porque se a gente estivesse fazendo aqui a análise da Chapecoense, a gente tinha menções positivas. De um ataque que funcionou na reta final, de substitutos que fizeram efeito, o Orejuela entrou, mudou um pouco a dinâmica ofensiva. Para mim, o Chapecoense foi outro a partir da entrada dele. Me esqueci até agora a nacionalidade. Acho que é boliviano, né, Vitor? Rapaz, eu acho que é equatoriano, mas não tenho certeza não. Eu chutaria equatoriano também. Mas, enfim, mudou muito a dinâmica ofensiva da Chapecoense. O Perotti entrou, participação direta no primeiro gol. Então, o Marcelo Cabo... Veja só, o banco da Chapecoense... Equatoriano mesmo. Equatoriano, né? O próprio Kevin, que o Vitor citou também. A gente está citando jogadores aqui que fizeram a diferença na construção da vitória da Chapecoense. E não é um banco melhor do que o do Náutico. Agora foi um banco muito mais efetivo. O que Niltinho acrescentou no jogo do Náutico? O Júnior Tavares. O único jogador que entrou, que a gente pode dizer que acrescentou, foi o Jonathan Jesus, que não fez uma boa partida, mas ganhou bola aérea, ajeitou uma bola fácil para Chiesa desempatar a partida,
poderia ter saído de campo com assistência. A gente poderia estar falando aqui de uma vitória suada do Náutico com a participação direta do estreante Jonathan Jesus. E aí, tem mais uma ponderação a respeito de Chiesa, que se assemelha a uma leitura que eu tenho do momento do Náutico, mas eu deixo para trazer um pouco mais à frente e se der a palavra para o Vitor. Vitor, teus destaques aí. Hoje parece que, se eu discordei um pouco de Rodolfo na análise de jogo, eu concordei basicamente com tudo aqui na análise individual. Pior nome do jogo para mim, Pedro Vitor, errou passes o jogo inteiro, perdeu divididas o jogo inteiro, tomou decisões que não faziam o menor sentido e ainda demorando muito para tomar elas. Não ajudou na frente, não conseguiu recompor. Eu acho que uma partida terrível do Pedro Vitor. Nos primeiros jogos ele ainda realmente parecia que ia dar alguma ajuda ao ataque do Náutico, mas está em ladeira abaixo completamente. E hoje foi novamente uma partida terrível do Pedro Vitor. Segundo nome, eu também coloco o Ralf. Eu acho que ali naquele primeiro recorte do jogo ele estava muito bem, mas depois também se perdeu por completo no jogo. Começou bem na marcação, mas depois a quantidade de passes, quantidade de divididas, de bolas perdidas saindo dele, eu acho que estragou qualquer coisa que ele tivesse começado a fazer na partida. E terceiro nome, eu também coloco Chiesa. Eu acho que mais pelo fato dele ter sido um pedido da torcida que qualquer coisa. Eu fiquei um pouco assustado quando eu vi a torcida pedindo. Para mim aquilo, claro, eu entendo que a idolatria, eu entendo tudo que Chiesa já fez pelo Náutico, eu entendo que essa lembrança vai ficar ativa. Mas existe um pouco, sei lá, talvez uma desconexão já, porque realmente o nível que Chiesa apresenta, o ano passado, Chiesa saiu como, não tenho certeza se ele foi artilheiro, mas ele saiu pelo menos como um dos grandes destaques do Pernambucano, mas isso se sustentando em grande parte pelos 4 gols que ele tinha feito contra o Central na estreia, que talvez aquele seja o último grande recorte de Chiesa. A gente lembrar do primeiro jogo do ano passado. É uma memória muito distante para a gente puxar a Chiesa como uma pessoa que vai conseguir fazer a diferença. Essa questão das lesões de Chiesa foi uma situação similar ao que passou o Matheus Carvalho, ao que passou o Álvaro. E no final dessas lesões, ninguém imaginava que eles poderiam voltar a ser jogadores úteis ao Náutico como eles já tinham sido antes desses problemas. Não que Matheus Carvalho e Álvaro tenham importância para o Náutico nem perto do que Chiesa tem, mas eu acho que esse tempo de afastamento, esse referencial pode dar uma ideia de como é distante já qualquer referencial de bom futebol de Chiesa para o momento do Náutico. Quanto ao... sim, e eu ainda coloquei aqui um quarto nome, que foi Júnior Tavares, que para mim foi uma pessoa que entrou em campo num momento que o Náutico ainda tinha algum comportamento, alguma tática, alguma disposição dentro da partida, mas depois da entrada dele foi muito clara a perda por completo de qualquer ritmo de jogo, de qualquer controle, de qualquer noção de futebol que o Náutico tivesse ali. Não só pela entrada dele, claro, o deslocamento de Vitor Ferraz também atrapalhou, mas ele fica também um pouco como imagem dessa mudança tão negativa no perfil do Náutico no decorrer do segundo tempo. Quanto aos destaques positivos, eu coloquei em primeiro Geovânio, mas também não fiz nem muito uma lógica de ordem aqui. Eu coloquei o Geovânio porque em menos de 10 minutos, atuando em uma posição que é mais natural para ele conseguiu fazer a diferença. Eu acho que isso é um sinal muito positivo para ele. Nem tratando isso como que ele tenha sido um dos grandes destaques do jogo, mas que para ele isso sai muito positivamente. Para ele pode ser para o Náutico também pode ser um sinal de que ele tem uma opção de ataque para outra posição. João Lucas também entra uma partida segura, conseguiu ser um jogador para dar um suporte pelo lado, justamente quando o Pedro Vitor não conseguiu dar esse suporte. Também coloquei o Ferraz, também coloquei o Jean Carlos, e pelo mesmo motivo que eu coloquei o Júnior Tavares, eu também citei aqui
o Luiz Felipe, porque foi a saída dele que, na minha visão, desestabilizou por completo o time. Eu sei que não faz sentido nenhum ter 5 destaques positivos nesse jogo, mas é o que temos para hoje. Talvez aí para ficar um pouquinho mais condizente com a realidade, dê para tirar Jean Carlos e Vitor Ferraz, deixar Luiz Felipe, Geovânio e João Lucas.